Então, hoje a gente vai continuar no nosso tema de neonatologia de TORCHs, que são as infecções congênitas, e a gente vai continuar na família Herpes viridae. No caso, a gente vai falar hoje do vírus varicela zoster. Como eu já falei, ele é um vírus da família Herpes viridae, e como ele funciona em relação à infecção é que a infecção primária dele é a varicela, conhecida catapora, com aquelas manifestações clássicas. Depois dessa infecção, o vírus fica latente nos gânglios sensoriais e pode ficar lá por anos e anos, até que ocorre uma baixa imunidade e uma infecção recorrente, conhecida como herpes zoster ou cobreiro, que é aquela infecção que acompanha os dermatómeos, certo? E como é que essa transmissão ela ocorre? Sem ser vertical, né? A transmissão horizontal. Ela ocorre por meio de gotículas da saliva, do vírus no ar, e contato com as lesões. Certo. Em quesito transmissão transplacentária, quando a gestante se infecta no primeiro e no segundo trimestre, o que vai ocorrer é a síndrome da varicela congênita, certo? No caso da síndrome da varicela congênita e na infecção no primeiro e segundo trimestre, somente 25% dos bebês vão ser infectados nesse período intrauterino. E desses 25, somente 2% vão desenvolver essa embriopatia, ou seja, vão ter as sequelas futuras. Já a varicela neonatal, ela acontece quando essa infecção materna, ela ocorre no terceiro trimestre até 10 dias após o parto. Ou seja, é no fim da gestação. Essa transmissão, ela pode ser transplacentária, se for antes do parto, e se for após o parto, ela é uma transmissão horizontal. Vale lembrar que esse quadro tem que ser o quadro de varicela, ou seja, tem que ser a prima infecção pelo vírus da varicela. Então, vamos falar da síndrome da varicela congênita, como é que ela se apresenta. Ela vai se apresentar na forma de sequelas. Por quê? Porque ela foi uma infecção que ocorreu muito no começo da gestação, o que significa que aquelas lesões ocorreram lá, no período de formação do bebê, e no final da gestação, a gente só vai ver realmente as sequelas. Por isso que eu vou explicar mais na frente que o vírus não vai ser encontrado nas secreções, mas sim nas lesões, certo? E que lesões são essas? Lesões de nervos sensoriais, como lesões cutâneas cicatriciais, como essa aqui que está mostrada no slide, elas ocorrem por meio dessas lesões dos nervos e elas vão se apresentar numa forma de zigue-zague, porque elas seguem os dermátomos, certo? Além disso, podem ocorrer uma série de hipopigmentações na pele. Já lesões do pedículo óptico vão se manifestar principalmente como microoftalmia, mas também pode ser percebida uma catarata, no teste do olhinho, né? E um caso de cororetinite, em algumas situações. Nas lesões cerebrais, o mais comum é que haja microcefalia, mas também pode haver associadas hidrocefalia gerada por calcificações intraventriculares. Já danos na coluna lombosacra, que esses danos vão ocorrer principalmente quando a infecção é bem no comecinho mesmo, no primeiro trimestre, vai gerar uma hipoplasia de extremidades, que também está mostrado aí no slide. É uma das sequelas mais comuns da síndrome da varicela congênita, associada a déficits motores e sensoriais, principalmente de esfíncteres. E a varicela neonatal? A varicela neonatal, como eu já falei, ela vai se manifestar quando a infecção, a prima infecção materna, ocorre principalmente no final da gestação, certo? Até o 10º dia pós-parto, e vai ter duas formas, basicamente. A forma leve, que acontece quando essa infecção ocorre até 5 dias antes do parto, o bebê vai apresentar essa clínica nos primeiros 4 dias de vida, ou a forma grave, que é quando essa infecção ocorre 5 dias antes do parto, até 2 dias após o parto. E essa clínica vai se apresentar em 5 a 10 dias de vida. Agora, por que tem essa diferença, né? Qual é o sentido por trás disso? Quando a mãe se infecta perto do parto, mas não tão perto assim, ou seja,
10 dias antes, 15 dias antes, o que acontece é que há tempo da mãe produzir anticorpos e passar esses anticorpos para o recém-nascido, para o bebê, né, para o feto, dentro desse período que ainda há disponível antes dele nascer. Na forma grave, isso não acontece, porque não existe esse tempo. Os 5 dias ou 4 dias ou menos não são suficientes para que a mãe passe esses anticorpos para o bebê, o que vai gerar o quadro grave. Certo. E como é que a gente vai ver essa manifestação clínica? Vai ter febre, tanto na leve quanto na grave, e vai ter o exantema clássico, o exantema polimórfico maculopálvico-vesicular. O que isso significa? Que ao mesmo tempo eu vou perceber lesões maculosas, depois pápulas, depois vesículas e crostas. Certo? Elas podem estar acontecendo simultaneamente. Nos casos leves, esse quadro de exantema se cura em 7 a 10 dias e o bebê fica normal. Entretanto, em casos graves, principalmente naquela situação que eu já comentei, de 5 dias antes do parto e 2 dias pós-parto, podem ocorrer visceralizações, que são disseminações dessas infecções, dessa infecção, no caso, que vão gerar danos nos órgãos internos, ou seja, pneumonia por varicela, meningoencefalite e hepatite, sendo os casos mais comuns. E como eu faço o diagnóstico dessas doenças? A síndrome da varicela congênita, o que eu preciso ter é um histórico de varicela na gestação, ou seja, eu preciso confirmar com essa gestante que ela teve essa infecção primária da varicela no primeiro ou segundo trimestre, no início da gestação, e eu vou ver no recém-nascido um quadro clínico sequelar, que são as lesões que a gente comentou, lesões cutâneas cicatriciais em forma de zigue-zague, hipoplasia de membros, microcefalia, corioretinite, sequelas típicas das tostes. E como é que eu vou achar esse vírus, se eu quiser achar? Eu vou fazer um PCR viral nas amostras do tecido lesionado. Porque como já se passou tanto tempo da infecção, o vírus ele não vai estar mais no conteúdo mucoso, nas mucosas, nas secreções. Ele vai estar dentro das lesões que ele já causou atenuado. E eu posso achá-lo lá. Já a varicela neonatal, eu vou também precisar de um histórico de varicela da mãe na gestação, só que tardio, no terceiro trimestre, até 10 dias após o parto. E como é que o bebê vai se apresentar? Vai ter aquele quadro clínico de exantema e febre. Se for um caso grave, eu posso perceber uma pneumonia, essas visceralizações, talvez uma hepatite. E como é que eu vou pesquisar? No caso, eu posso fazer o PCR viral das lesões, tranquilamente, das secreções, porque o vírus vai estar lá, com certeza. Uma observação é que casos graves, principalmente os casos com visceralização, eles devem ser notificados. Não pode esquecer. E o tratamento? A síndrome da varicela congênita, as sequelas estão lá. Como já falei, são sequelas. Então, não existe tratamento. O que se faz é o suporte. Já a varicela neonatal, você vai principalmente tratar os casos graves. Casos de varicela grave. Como é que você vai tratar? Com a ciclovir, EV, 30 miligramas por quilo por dia em 3 doses divididas, durante 10 dias. Já a profilaxia, como ela vai funcionar? Ela é feita com a vacina, certo? E quem é que eu vou vacinar? Eu vou vacinar mulheres em idade fértil suscetíveis. Por exemplo, uma mulher que já manifestou o desejo de engravidar, mas pode entrar em contato com algum vírus durante a gravidez, eu vou tentar vacinar ela antes disso. E eu tenho que garantir que ela não é gestante, porque a vacina é de vírus atenuado, não é de vírus morto, não é de fragmento de vírus, o vírus está atenuado. Então, pode apresentar um risco para essa gestante. E outra medida clássica de profilaxia é o distanciamento da gestante de pessoas infectadas com varicela, no caso das gestantes suscetíveis, né? Gestantes que não foram infectadas com a varicela anteriormente e nem tomaram vacina. Isso vale ressaltar que as infecções pessoa a pessoa, né, horizontal por varicela, ocorrem até que todas as lesões se tornem crostas. A partir que todas as lesões virarem crostas, não há mais risco de infecção. A profilaxia pós-exposição. A profilaxia pós-exposição é muito importante, deve ser feita com a imunoglobulina antivaricela zoster,
zoster, até 96 horas do contato. E quando é que eu vou fazer? Gestante suscetível, que teve contato com catapora sem ser vacinada, ou seja, a gestante teve contato com criança que tem catapora, ela tem até 4 dias, 96 horas, para tomar essa imunoglobulina. Então, é importante que, se você trabalha com saúde da mulher, faz pré-natal, você diga isso, explicite isso para a sua paciente, porque se ela tivesse contato e tomar essa imunoglobulina, pode evitar muitos problemas, tanto para ela quanto para o bebê. Recém-nascido cuja mãe teve quadro clínico de varicela 5 dias antes até 2 dias pós-parto, ou seja, é aquela que eu flagrei, aquela infecção bem próxima ao período gestacional, ou bem próxima ao parto, e eu vou precisar fazer essa imunoglobulina o mais rápido possível para que ele não venha a desenvolver o quadro mais grave da varicela. Recém-nascido prematuro, de 28 a 36 semanas, suscetíveis se a mãe não foi imunizada. Ou seja, em uma situação de um surto no berçário de varicela, ou algum bebê teve varicela, algum funcionário, esse recém-nascido é prematuro e a mãe dele nunca foi imunizada, ou seja, ela não passou nenhum tipo de anticorpo para ele. Então, nesses casos, é indicado que eu faça essa profilaxia pós-exposição. E nos casos de recém-nascido prematuro extremo, menor de 28 semanas, eu vou sempre fazer, independente da imunização ou não da gestante. E é isso. Obrigado.